Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse porta-papel higiênico em crochê. Gente, olha que lindeza ficou esse porta-papel. Mais um modelinho fácil, rápido, super econômico. Aqui no canal, gente, já tem a videoaula do tapete, tem a videoaula do tapete pé do vaso, tampa do vaso, caixa acoplada e agora eu trago para vocês a videoaula do porta-papel higiênico para montar aí o nosso jogo de banheiro. Gente, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo das outras peças para você formar aí, né? Montar o seu jogo de banheiro com esse modelo super lindo. Esse porta-papel higiênico, gente, eu fiz ele aqui, ó, para 2 rolos de papel higiênico, mas aqui na videoaula eu te explico como fazer maior. Eu utilizei apenas 112 gramas de barbante para fazer esse porta-papel, gente. Ele ficou com a medida aqui, ó, contando aqui da argola até o bico de acabamento, gente, com a medida total de 38 centímetros de comprimento por 17 centímetros de largura. Lembrando que essa medida na minha tensão de pontos, mas aqui na videoaula eu te explico todos os detalhes para você fazer a sua peça aí em outros tamanhos também. A parte da telinha, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que lindeza ficou a parte aqui da telinha do nosso porta-papel higiênico. Fica super lindo, fica bem certinho, gente, ó. Então, é um modelo bem lindo, fácil, rápido e bem econômico também. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Bom, gente, para a videoaula de hoje eu vou utilizar o barbante número 6 na cor cru. Vou utilizar também o barbante número 6 na cor rosa médio. Agulha para crochê 3,5 milímetros. Tesoura e agulha de tapeçaria para remates. Vou utilizar também, gente, uma argola acrílica. Essa minha argola, ela tem 3 centímetros de diâmetro. Para iniciar minha peça, eu vou começar trabalhando com o barbante na cor rosa médio. Então, gente, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer a minha laçadinha inicial. Essa laçadinha inicial não é contada como uma correntinha, ó. É o nosso nozinho inicial. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui um total de 15 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui um total de 15 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, eu não conto com essa laçadinha que tá aqui na agulha. Eu vou contar a partir dessa correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na sexta correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto sobre ela. Laço meu fio, na próxima corrente de base, um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima correntinha, faço um ponto alto. Então, fiquei com um grupinho de 3 pontos altos agora, sem contar com essa argolinha que ficou aqui, gente, ó. Agora, eu faço 1, 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 1, 2, e aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Formou aqui mais um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha agora, laço meu fio, ó, pulo um ponto de base, venho no próximo e trabalho aqui um ponto alto. Então, ficou dessa forma, gente, ó. Um intervalinho de ponto tela aqui, um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes de separação, pulei 2 pontos de base, um grupinho de 3 pontos altos e aqui mais um intervalinho de ponto tela, ó, com uma correntinha apenas de separação, pulando apenas um ponto de base, igual ficou aqui no início. Agora, gente, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, ó, vou virar aqui a minha peça para trabalhar desse lado. Vou vir aqui, ó, nesse grupinho de 3 pontos altos, no segundo ponto alto desse grupinho, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio no mesmo ponto de base, um ponto alto.
Novamente, ó, no mesmo ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio, não vou fazer correntinha de separação agora, ó. Lacei o meu fio, vou vir direto nesse grupinho de 3 pontos altos, ó. No segundo ponto de base, eu vou fazer um leque novamente. 2 pontos altos. Fiz aqui 2 pontos altos, 2 correntes, laço meu fio no mesmo espaço, repito aqui mais 2 pontos altos, formando aqui um leque, gente, ó, dessa forma. Vou laçar o meu fio, agora eu pulo uma correntinha de base, ó, vou vir aqui na próxima, ó, pulo essa, venho na próxima correntinha aqui de base, e vou fazer um ponto alto aqui, ó, sobre essa correntinha. Pra ficar aqui, gente, exatamente igual ficou aqui no início, ó. Então, ficou assim. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio, ó, vou virar minha peça novamente, porque a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando. Vou aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, ó, do leque, e vou trabalhar agora leque sobre leque. Então, são 2 pontos altos, 2 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Então, ficou aqui agora leque sobre leque. Laço meu fio, não faço correntinha de separação, venho direto aqui no próximo leque, ó, e repito leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço meu fio, vou vir aqui nessa terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre essa correntinha, ó. Ficando assim. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio, vou virar a minha peça, vou vir aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas do leque e vou repetir leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço meu fio, venho no próximo leque e repito. Leque sobre leque. Então, gente, essa será a repetição aqui, ó, da nossa base. A gente vai seguir trabalhando leque sobre leque, ó. Chegando aqui no final, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, faço um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, ó, vou virar minha peça, vou vir aqui nesse leque e vou fazer leque sobre leque novamente, ó. Então, vamos seguir trabalhando essa repetição até ter um total, gente, ó. Vou fazer aqui, essa volta é a volta de número 5, ó. Contando aqui a partir da primeira, 1, 2, 3, 4, 5. Laço meu fio, vou vir aqui no próximo leque e trabalho leque sobre leque. 2 correntes de separação, ó, no mesmo espaço, 2 pontos altos. Vou vir aqui na terceira corrente, que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e faço um ponto alto. Então, a gente vai seguir trabalhando essa repetição até ter um total. Vou fazer aqui, gente, até ter um total de 14 voltas, contando aqui, ó, com essa primeira volta que a gente fez com grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou seguir trabalhando dessa forma, leque sobre leque, até ter um total de 14 voltas. A volta de número 15, eu vou voltar para fazer aqui junto com vocês, porque a volta de número 15 precisa ser exatamente igual a gente fez aqui no início, ó. Precisa terminar aqui essa base com os grupinhos de 3 pontos altos. Então, para essa base dar certinho, a gente precisa ter uma quantidade de voltas que seja ímpar, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, precisa ter uma quantidade que seja ímpar, contando aqui com a primeira e com a última. Então, a gente vai ficar com um total de 15 voltas. Eu vou fazer aqui até ter um total de 14, porque a volta de número 15 eu vou fazer junto com vocês. Bom, gente, adiantei aqui a minha peça, fiz um total de 14 voltas, contando aqui com essa primeira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 voltas. Porque a volta de número 15 eu vou fazer agora junto com vocês. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Como eu falei para vocês, gente, ó, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, precisa ter uma quantidade que seja ímpar, para dar certinho, contando com essa primeira e com a última volta, que é a que a gente vai fazer agora. Então, eu fiz 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e vou fazer mais uma correntinha, que será de separação. Vou laçar o meu fio, ó. Antes a gente estava fazendo 3 correntinhas. Agora, a gente está fazendo 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e uma que será de separação. Lacei o meu fio, ó. Vou virar aqui a minha peça. Agora, eu vou vir nesse intervalo de 2 correntinhas do leque, e aqui eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, ó. 2, 3 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2 correntinhas. Laço o meu fio, vou vir aqui no próximo leque e vou trabalhar nesse intervalo de 2 correntes, mais um grupinho de 3 pontos altos, ó. Uma correntinha apenas, laço o meu fio, vou vir aqui nessa terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e faço um ponto alto. Então, ficou dessa forma, gente, ó. Um intervalinho de ponto tela, aqui eu fiz com 2 correntes de separação, um intervalinho de ponto tela. Esse primeiro e esse último é com uma correntinha de separação apenas, exatamente igual ficou aqui no início, gente, ó. Ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar o meu fio. Cortei aqui o meu fio, gente, então, a minha base, ela ficou dessa forma. Fiz aqui um total de 15 voltas, né, contando aqui com a primeira e com a última. Então, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, precisa ter uma quantidade que seja ímpar e contando aqui, ó, com a primeira, que começa com os grupinhos de 3 pontos altos, e a última também, que termina aqui com os grupinhos de 3 pontos altos. Essa base, gente, é para fazer um porta-papel higiênico com 2 lugares. Isabela, eu quero fazer um porta-papel higiênico com 3 lugares. Quantas carreiras eu preciso aumentar? Você vai aumentar 8 carreiras para fazer mais um lugar aí para o seu porta-papel higiênico. Então, se você quiser fazer maior, você vai aumentando aí de 8 em 8 carreiras. Por quê? 7 carreiras vai ser para o espaço, né, aqui para um lugar, para um papel higiênico. E a carreira de número 8 será a divisão entre um lugar e outro do porta-papel higiênico, gente. Então, você vai aumentar aí de 8 em 8 carreiras para fazer outros tamanhos. Se você quer fazer com 3 lugares, aumenta 8 carreiras. Lembrando que sempre contando com essa primeira e com essa última. Agora, eu vou pegar o meu barbante na cor cru. Peguei aqui, gente, ó, o meu barbante na cor cru. Agora, vocês podem iniciar em qualquer um dos lados. Eu vou vir aqui, gente, ó, bem nesse espacinho aqui que eu fiz, e vou prender esse barbante fazendo aqui, ó, uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Faço mais uma e 2. Então, eu fiquei aqui com um total de 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir aqui no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Então, fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos, ó. Eu vou vir aqui e vou puxar aqui esse barbante, gente, ó, para arrumar aqui e ficar bem certinho. Agora, fiz os meus 3 pontos altos, né, contando com as correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas. Laço o meu fio, vou vir aqui no mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui formou um leque, só que agora, gente, um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, ó. Ficou assim. Faço 2 correntinhas. Laço meu fio, vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas e vou fazer 2, 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio e aqui nesse espacinho eu vou fazer um leque novamente para ficar exatamente igual ficou aqui desse lado, ó. Então, um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e aqui mais 3 pontos altos. 2,
3 pontos altos, ó. Ficou assim, um leque, um grupinho de 3 pontos altos e um leque. Agora, para trabalhar aqui sobre a lateral da peça, eu vou fazer 2 correntinhas. Fiz as minhas 2 correntes, eu vou laçar o meu fio, ó. Eu não trabalho sobre esse espacinho aqui, gente, ó. Eu vou vir aqui no próximo e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Fiz aqui o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço o meu fio, pulo esse espacinho, ó, vou vir no próximo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas e vou seguir trabalhando agora os grupinhos de 3 pontos altos por toda a lateral aqui da minha peça. Quando chegar aqui, gente, ó, desse lado, quando chegar aqui desse lado, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui, ó. Então, nesse intervalinho aqui, a gente vai fazer um leque, no próximo um grupinho de 3 pontos altos e no próximo um leque. Tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui. Tudo que a gente fez, ó, sobre essa lateral, tudo que a gente tá fazendo sobre essa lateral, a gente vai repetir sobre essa lateral aqui. Então, aqui a gente vai seguir trabalhando, ó, pula um espacinho, vem no próximo grupinho de 3 pontos altos. Pula um espacinho, vem no próximo grupinho de 3 pontos altos, por toda a lateral. E nessa lateral, a gente vai fazer exatamente igual. Então, essa será a repetição. Eu vou contar aqui com uma volta de número 1 com a cor cru. Finalizei aqui, gente, ó, toda a minha volta. Então, tudo que eu fiz aqui desse lado, que eu fiz aqui junto com vocês, eu repeti desse lado aqui também, ó. Um leque, um grupinho de 3 pontos altos e um leque. Aqui na lateral, eu pulei um espacinho, trabalhei no próximo, ó, um espacinho e vim no próximo espacinho, fiz um grupinho de 3 pontos altos. Chegando aqui no final, ó, não trabalhei sobre esse espacinho, vim aqui no próximo e fiz o meu leque. Então, aqui na lateral, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos desse lado e 6 grupinhos de 3 pontos altos desse lado aqui também, porque tudo que a gente fez nessa lateral, a gente repete nessa. Tudo que a gente fez desse lado, a gente repetiu desse lado aqui também. Então, agora, gente, ó, chegando no final, eu fiz as minhas 2 correntinhas, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, ó, e eu vou prender com um ponto baixíssimo para fechar aqui toda essa volta, que é a volta de número 1. Agora, eu prendi com um ponto baixíssimo, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo de 2 correntinhas do leque, gente, ó, dessa forma. Chegando aqui no intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio e aqui nesse espaço do leque, ó, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 2 e 3. Contando aqui com as correntes iniciais que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, a gente fica com um grupinho de 4 pontos altos agora. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo de 2 correntes e vou repetir o meu grupinho de 4 pontos altos novamente, ó. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo espaço e repito. Então, agora, a gente vai fazer grupinhos de 4 pontos altos entre um leque e outro, ó. Fiz 3 e agora 4 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui nesse leque e repito o meu grupinho de 4 pontos altos novamente. Então, gente, ó, 3, 4 pontos altos, 2 correntes. Então, aqui, a gente vai ficar com um total, ó, de 1, 2, 3, 4 grupinhos de 4 pontos altos agora. Chegando aqui na lateral da peça, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro intervalo de 2 correntinhas da lateral e vou fazer agora grupinho de 3 pontos altos, ó. 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir no próximo espaço de 2 correntes e repito o meu grupinho
de 3 pontos altos agora. 2 correntes. Então, aqui, sobre a lateral da peça, eu vou seguir trabalhando grupinhos de 3 pontos altos, desculpa, gente. Grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntes até chegar aqui no final. Bom, gente, segui trabalhando agora, ó, grupinhos de 3 pontos altos aqui por toda a lateral da peça. Nessa carreira, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 3 pontos altos agora. Chegando aqui no final, ó, nesse leque, gente, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, entre esse leque e esse leque aqui, eu vou fazer grupinhos de 4 pontos altos agora, ó. 1, 2, 3, 4 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no intervalo de 2 correntes e repito aqui, gente, ó, um grupinho de 4 pontos altos nesse intervalo de 2 correntinhas. Então, agora, entre um leque e outro, a gente vai fazer grupinhos de 4 pontos altos novamente, ó, com 2 correntinhas de separação, ó, entre esse leque e esse leque aqui, ficando com 4 grupinhos de 4 pontos altos novamente. Então, tudo que a gente fez desse lado aqui, ó, a gente vai repetir desse lado aqui também. Tudo que a gente fez nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral. Essa será a sequência da nossa volta de número 2. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, entre esse leque, grupinhos de 4 pontos altos, fiz aqui um total de 4 grupinhos de 4 pontos altos, tanto desse lado quanto desse lado aqui, ó, foi a mesma repetição. E aqui sobre a lateral, eu fiz 7 grupinhos de 3 pontos altos desse lado e 7 grupinhos de 3 pontos altos desse lado também. Chegando aqui no final, eu fiz as minhas 2 correntes. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse meu fio. Bom, gente, cortei aqui, ó, o meu barbante na cor cru. Agora, eu vou trabalhar com o barbante na cor rosa médio. Então, vocês podem vir em qualquer um dos lados. Eu vou iniciar desse lado aqui, gente, ó. Vou pegar aqui o meu barbante na cor rosa médio. Agora, eu vou vir aqui, bem nesse primeiro ponto que eu fiz, ó, aqueles grupinhos de 4 pontos altos, eu vou vir aqui no primeiro ponto alto desse grupinho e vou prender aqui o meu fio fazendo uma laçadinha. Vou vir no mesmo espaço, gente, ó, e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Aqui nesse último ponto, ó, do grupinho de 4 pontos altos, eu faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo, gente, ó, vou vir no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui um aumento no último ponto. No intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Agora, sobre esse próximo grupinho, ó, no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, repito, um ponto baixo. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos baixos sobre esse mesmo ponto de base. Novamente, eu trabalhei um aumento no último ponto, ó. Para o intervalo de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos baixos. Aqui, ó, sobre os pontos altos, eu trabalho um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Chegando no último ponto, eu trabalho um aumento novamente, que são 2 pontos baixos sobre o mesmo pontinho de base, ó. Eu vou trabalhar um aumento no último ponto de cada um, desses grupinhos de 4 pontos altos, gente, ó. E para o intervalo de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos baixos. Agora, chegando aqui no último grupinho de 4 pontos altos, ó, eu vou repetir trabalhando ponto baixo sobre cada ponto alto desse. Chegando no último ponto, eu faço 2 pontos baixos. Então, aqui, gente, ó, eu faço 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Então, essa parte aqui, ó, dos grupinhos de 4 pontos altos, a gente trabalha um aumento no último ponto, ó, de cada um
desses grupinhos. Chegando aqui na lateral da peça, nos intervalos de 2 correntes, eu faço 2 pontos baixos, ó. E aqui sobre o ponto alto, eu trabalho um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Para os intervalos de 2 correntes, novamente 2 pontos baixos. Então, aqui sobre a lateral da peça, ó, eu vou seguir trabalhando ponto baixo sobre cada ponto de base, sem fazer aumento, gente. O aumento vai ser desse lado aqui também, ó. Então, entre esse grupinho de 4 pontos altos e esse grupinho aqui, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Isabela, se eu não quiser fazer com ponto baixo, pode fazer com meio ponto alto? Pode sim, gente. Vai aí de acordo com a sua preferência. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado aqui também. Tudo que eu fizer aqui, ó, nessa lateral, eu repito nessa lateral aqui também. Então, essa será a sequência, ó. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta. A minha peça, ela tá ficando assim. Então, eu segui trabalhando a minha sequência de ponto baixo, ó, dando a volta em toda a peça. E aqui desse lado, eu fiz a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui, gente, ó. Um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma correntinha que vai dar a altura de um ponto baixo. Vou laçar o meu fio, agora eu vou pular 1, 2, e aqui no terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, laço meu fio, venho no mesmo ponto, um ponto alto. Vou fazer uma sequência de 6 pontos altos aqui, sobre esse mesmo ponto de base, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Agora, eu conto 1, 2, e no terceiro ponto de base, eu vou prender com um ponto baixo, ó. Ficou assim. Isabela, posso fazer com mais pontos altos? Sim, gente, vocês podem fazer com 7 pontos altos também. Você pode aumentar ou diminuir essa quantidade aqui de pontos. Eu tô fazendo, ó, pulando 2 pontos de base. Se você quiser pular apenas um ponto de base, pode também. Ó, laço meu fio, agora eu pulo 1, 2, e aqui no terceiro ponto de base, eu vou repetir a minha sequência de 6 pontos altos, ó, sobre esse mesmo pontinho de base. 4, 5, 6 pontos altos, ó. Pulo 1, 2, e no terceiro ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. Então, gente, vai ficando assim. Olha que lindo fica esse acabamento, e é super fácil também, rápido de fazer. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui, dando a volta em toda a minha peça. Como eu falei pra vocês, nessa parte aqui, gente, que é a parte que a gente trabalhou o aumento, ó, na carreira anterior, vocês podem fazer essa parte também com grupinhos de 7 pontos altos. Se você vir que a sua peça ela tá ficando toda emborcada, se não tiver ficando certinha, você pode fazer com 7 pontos altos e na lateral com 6 pontos também. Então, vocês podem ir fazendo aí de acordo com a sua tensão de pontos. Você pode fazer com mais ou com menos pontos. Eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui, gente, ó, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui, ó, os meus grupinhos de 6 pontos altos. A minha peça tá ficando assim. Olha que lindeza, gente. Fica um charme esse bico de acabamento. Chegando aqui no final, eu fiz o meu grupinho de 6 pontos altos aqui, ó. 1, 2 pontos de base. E aqui no terceiro ponto é onde a gente iniciou, que eu fiz aquela correntinha para dar a altura de um ponto baixo. Vou vir aqui nessa correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu vou cortar esse meu barbante para a gente começar a trabalhar a telinha do nosso porta-papel higiênico. Cortei aqui, gente, ó, o meu barbante. Então, se você chegou aqui no final, o meu deu certinho, gente, ó, sobrou os 2 pontos de base. Isabela, no meu tá com 3 pontos de base. Pode fazer uma adaptação, gente, que vai dar certo também, ó. Então, a minha peça, ela ficou assim. Agora, a gente vai trabalhar a telinha aqui, ó, do nosso porta-papel higiênico.
Eu vou arrematar, gente, esses fios aqui, pra ficar mais fácil. Pra arrematar aqui esse barbante, gente, ó, eu vou pegar minha agulha de tapeçaria. Pra arrematar, gente, esse barbante aqui com a agulha de tapeçaria, ó, eu vou vir aqui e vou puxar aqui esse fio, gente, ó, pra ficar aqui só com essa laçadinha, ó. Dessa forma. Eu vou ensinar pra vocês como fazer o arremate perfeito. Então, gente, ó, eu vou vir aqui, com a agulha de tapeçaria facilita bastante a hora do arremate. A gente prendeu aqui com um ponto baixíssimo, ó, sobre essa correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, tem esse primeiro ponto, ó, vou vir aqui no próximo ponto, pegando essas duas argolinhas aqui, ó, e vou trazer a minha agulha para o lado avesso, gente, ó, dessa forma. Novamente, ó, vou deixar a minha agulha aqui do lado certo, vou pegar agora essa argolinha aqui, gente, ó. Eu não pego essa primeira argolinha, ó. Essa argolinha aqui do lado avesso, ó. Eu vou pegar essas duas argolinhas aqui, ó, dessa forma e trago a minha agulha para o lado avesso novamente, gente, ó. Dessa forma, o arremate, ele fica perfeito, ó. Nem parece que a gente finalizou aqui. Então, agora eu vou vir aqui do lado avesso e vou passando esse barbante aqui, passando esse fio por entre os pontos, ó, pra ficar perfeito o nosso arremate. Depois a gente corta esse fio. Vocês podem passar um pouco de cola também na ponta do fio, gente, pra não soltar. Ou vocês podem fazer dois nozinhos, ó. Então, chegando aqui, agora eu vou cortar esse meu fio. E o arremate, ó, fica perfeito. Bom, gente, já fiz aqui o arremate da minha peça, tá assim, tá aqui toda do lado certo. A minha base, gente, ó, tá dessa forma também. Aqui foi onde a gente iniciou a base e aqui foi onde a gente finalizou. Então, eu vou virar aqui a minha peça, ó, do lado avesso. Eu já fiz aqui a marcação pra gente começar a trabalhar a telinha. Então, a telinha, gente, eu vou trabalhar começando desse lado aqui, ó. Agora, eu fiz a minha marcação aqui, gente, ó, tirando como base entre esse leque e esse leque aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou tirar aqui esse barbante que eu coloquei com a cor amarelo para facilitar aqui para vocês verem melhor. Então, eu vou vir aqui, gente, eu vou pegar o meu barbante na cor cru, ó, vou trabalhar com a mesma cor que eu vou trabalhar aqui. Eu vou vir aqui nesse grupinho de 3 pontos altos do leque. Ó, então, eu vou vir aqui nesse grupinho de 3 pontos altos, pegando essas duas laçadinhas aqui do ponto, gente, ó. Acho que tá dando pra vocês verem bem certinho, ó. Não vai aparecer aqui, ó, esse lado não vai aparecer quando a gente fizer. Então, só as duas laçadinhas aqui, ó, da parte do avesso. Agora, eu vou pegar o meu barbante na cor cru, ó, e vou prender esse barbante aqui, nessas duas laçadinhas, fazendo aqui, ó, uma laçadinha também. Caso vocês não queiram fazer essa laçadinha, pode fazer um nozinho, gente. Então, essa laçadinha será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais uma e duas. Então, eu fiz aqui um total de 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais uma e duas, que será de separação. Fiz aqui um total de 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Agora, gente, ó, eu vou pular esse grupinho aqui de 4 pontos altos. Vou vir aqui, ó, nesse próximo grupinho de 3 pontos altos, pegando aqui essas duas laçadinhas aqui também do avesso desse primeiro ponto alto, ó. Sempre pegando aqui as duas laçadinhas, gente, ó. E aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Ó, fiz a minha laçadinha, pego essas duas laçadinhas aqui e trabalho um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um intervalinho de ponto tela. Faço duas correntinhas, laço meu fio. Eu aproximei aqui para vocês verem melhor, gente, ó. Lacei o meu fio. Agora, a gente trabalhou na primeira alcinha aqui, ó, na alcinha desse primeiro ponto. A gente vai pular esse ponto, vem no próximo, ó, ainda do grupinho de 3 pontos altos do leque. Vou vir aqui pegando essas duas alcinhas aqui do ponto, ó, e vou fazer um ponto alto novamente, ó. Então, eu faço uma laçadinha, vou vir aqui pegando essas duas alcinhas do ponto e faço
um ponto alto. Faço uma, duas correntes, laço meu fio. Agora, eu venho aqui, ó, pulo esse grupinho aqui. Vou vir aqui nesse próximo grupinho, que é de 3 pontos altos, ó, pegando essas duas laçadinhas do primeiro ponto. Deixa eu laçar aqui o meu fio. Então, eu vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas aqui do primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio. Novamente, gente, ó, eu vou pular esse ponto, vou vir no próximo, pegando essas duas laçadinhas aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, pulo esse grupinho aqui, ó, vou vir aqui nesse próximo grupinho, pegando essas duas laçadinhas aqui, ó, do ponto. Sempre as duas laçadinhas do lado avesso. Ó, aqui na parte certa, gente, não aparece, tá vendo? Porque a gente tá trabalhando, pegando as duas laçadinhas do lado avesso da nossa peça. Faço duas correntes novamente, laço meu fio, vou vir aqui, ó, eu pulo esse ponto, vou vir no próximo, pegando as duas laçadinhas aqui, ó, do ponto. Ó, pegando essas duas laçadinhas e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio. Aqui tá o barbante, ó, que eu fiz. Prendi aqui pra marcar, né? Fiz aqui com o barbante na cor amarelo. Então, eu vou vir aqui, que tá o leque, ó. Vou vir nessas duas alcinhas aqui do ponto alto. Vou laçar o meu fio. E aqui, pegando essas duas alcinhas do ponto, ó, eu faço um ponto alto. Ficou assim, gente, ó. Então, a gente trabalhou entre esse leque e esse leque aqui, ficando com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de ponto tela, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando, ó. Faço uma, duas, 3 correntes que vai dar a altura de um ponto alto e mais 2 correntes que será de separação. Fiz um total de 5 correntinhas. Laço meu fio, agora eu vou virar aqui a minha peça, ó. Vou vir aqui em cima desse ponto alto, ó, e vou fazer um ponto alto sobre ele. Faço 2 correntinhas, laço meu fio. Vou vir aqui sobre esse próximo ponto, um ponto alto sobre ele. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. 2 correntes e sigo trabalhando dessa forma, ó. Ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, com 2 correntinhas de separação. Laço meu, venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio. Aqui, ó, eu conto 1, 2, e aqui na terceira correntinha, gente, ó, 2 correntinhas de separação. Aqui na terceira correntinha que a gente fez, contando aqui, para dar a altura de um ponto alto, a gente faz um ponto alto, ó. Ficou assim. Então, contando aqui, tem 1, 2 na terceira corrente. E se contar a partir dessa também, ó. 1, 2 na terceira correntinha. Então, ficou assim. Agora, acho que tá dando para vocês verem melhor. A gente trabalhou entre esse leque e esse leque. Então, a gente vai ficando agora com 7 intervalos de ponto tela. Novamente, ó. 1, 2, 3 correntinhas. 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e 2 correntes que será de separação. Laço meu fio, ó, vou vir aqui, viro a minha peça, venho aqui sobre esse ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto.
duas correntes e sigo trabalhando dessa forma até chegar no final, gente, ó. Sempre duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes de separação, no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas, e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, gente, eu vou seguir trabalhando essa repetição aqui, ó, com intervalos de ponto tela. Eu fiz aqui uma, duas, três voltas. Eu vou seguir trabalhando dessa forma até ter um total de 31 voltas. Lembrando que para essa telinha dar certo, tem que ter uma quantidade de voltas que seja ímpar. Então, eu vou trabalhar aqui até ter um total de 31 voltas e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, adiantei aqui, ó, toda a telinha do porta-papel. Então, eu fiz aqui um total de 31 carreiras. Aqui, gente, agora a gente vai fazer a união nessa parte aqui, ó. A telinha, gente, é normal, ó, que fique passando aqui da parte da frente do porta-papel higiênico, ó. Porque quando a gente fizer aqui, quando a gente colocar aqui o papel higiênico, vai ficar certinho, ó. Então, aqui eu fiz um total de 31 carreiras. Por quê? 15 carreiras será para um rolo de papel higiênico. A carreira de número 16 vai ser a união que a gente vai fazer, ó, da parte da telinha com a parte da frente aqui do nosso porta-papel higiênico. E aqui mais 15 carreiras que será para o outro rolo de papel. Então, se você estiver aí fazendo em outros tamanhos, você vai aumentar mais. Se você estiver fazendo com 3 lugares, por exemplo, você vai aumentar 16 voltas. Por quê? Uma volta vai ser para união, né, da parte da telinha com a parte da frente aqui do porta-papel e 15 voltas para um outro rolo de papel higiênico. Isabela, com 15 voltas vai ficar folgado aqui, né, quando colocar o rolo de papel higiênico. Então, você pode fazer com menos voltas. Lembrando, gente, que para fazer essa redinha precisa ser um número ímpar. Então, você pode fazer, eu fiz com 15 voltas, né, para cada rolo, você pode fazer com 14 voltas. Você pode fazer com mais ou com menos, vai aí de acordo com a sua tensão de pontos. Então, ó, fica passando assim, mas, como eu falei para vocês, né, quando colocar aqui o rolo de papel, vai ficar certinho. Agora, gente, para unir, ó, a parte da telinha com a parte aqui da base, né, da frente do porta-papel higiênico, eu vou vir aqui e vou tirar como base novamente, ó, entre esse leque e esse leque. Para fazer a união, eu fiz aqui as minhas 31 voltas. Agora, eu vou vir aqui, fiz o meu ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, gente, bem nesse leque aqui, que a gente fez, ó. Esse leque aqui, no primeiro grupinho de 3 pontos altos, pegando aqui essas duas laçadinhas. Aqui foi onde a gente caminhou com o ponto baixíssimo, ó. Então, eu vou vir aqui pegando as duas laçadinhas do ponto. E agora, eu vou prender com um ponto baixo. Vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. Eu vou fazer duas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, gente, ó, deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês como tá ficando. A gente prendeu aqui com um ponto baixo. Fiz as minhas duas correntinhas. Agora, eu vou pegar aqui, vou vir sobre esse próximo ponto alto. Aqui na parte da base, ó, eu vou vir nesse grupinho de 3 pontos altos, pegando essas duas laçadinhas aqui, exatamente igual a gente fez ali no início. Então, eu vou vir aqui, ó, pego essas duas laçadinhas, e aqui, eu vou pegar esse ponto alto, ó, e vou passar aqui a minha agulha sobre esse ponto. E aqui eu vou prender com um ponto baixo. Faço duas correntinhas, novamente, gente, ó. Eu vou vir aqui no próximo ponto, ó. Pulo esse ponto, venho nesse, pegando essas duas laçadinhas. Ó, peguei aqui as duas laçadinhas. Vou vir aqui nessa telinha, ó. E sobre esse ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo.
duas correntinhas novamente, ó. Agora, eu vou no próximo grupinho aqui de 3 pontos altos, pegando essas duas laçadinhas aqui, ó, do ponto. E aqui na parte da telinha, ó, pegando esse ponto alto, dessa forma, e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo dessa forma até o final, ó, duas correntinhas novamente. Vou vir aqui no mesmo grupinho, pulando apenas esse ponto, ó, venho no próximo ponto. Ó, pegando essas duas alcinhas do ponto, venho aqui na parte da telinha pegando esse ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixo. Então, eu vou fazendo assim, gente, ó, vai ficando dessa forma. Eu vou fazendo assim até chegar aqui no final, ó. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou prendendo aqui com um ponto baixo, ó. Pulo esse intervalo, venho aqui no próximo. Ó. Uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, pulei esse grupinho, ó. Vou vir aqui no próximo, sempre pegando essas duas laçadinhas aqui do ponto, ó, da parte do avesso, exatamente igual quando a gente iniciou a telinha. Agora, eu venho aqui, pegando aqui nesse ponto alto, ó, e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, novamente, ó. Vou fazer aqui até chegar no final, gente, ó. Nesse mesmo grupinho aqui, ó. Pulo esse ponto, venho no próximo pegando essas duas laçadinhas. Agora, eu venho aqui na telinha, ó, pegando esse ponto alto e vou prender com um ponto baixo. Duas correntinhas, chegando aqui no final, eu vou vir nesse grupinho aqui, ó, de 3 pontos altos do leque, pegando essas duas laçadinhas aqui. Agora, eu vou vir aqui, gente, ó, e vou contar uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura, aqui, ó, eu conto uma, duas, e aqui a terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E vou prender com um ponto baixo, gente, ó, dessa forma. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu barbante. Cortei aqui o meu barbante e ficou assim, gente, ó. Então, a gente fez aqui a união da telinha, ficou aqui com essas alcinhas que a gente vai utilizar agora para fazer a parte da argolinha aqui, né, do nosso porta-papel higiênico. Então, essa parte da telinha, ó, fica dessa forma, gente. Gente, fica assim a telinha, né, aqui do nosso porta-papel. Agora, eu vou pegar a minha argola acrílica. Então, gente, peguei aqui, ó, a minha argola acrílica. Essa argola tem 3 centímetros de diâmetro, mas você pode fazer com uma argola maior também. Se você não tiver essa argola, gente, vocês podem utilizar o próprio barbante para fazer a sua argola, ó. Então, eu vou segurar aqui o meu fio, vou passar esse fio aqui, gente, ó, por entre esses 3 dedos, ó, dessa forma. Eu passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. Se você quiser fazer com mais voltas, pode fazer também, gente. Agora, eu vou vir aqui, ó, seguro o meu fio, ó, vou pegar essa laçadinha, vou puxar aqui o meu fio, ó, e faço uma laçadinha. Então, agora, ficou assim. Eu vou vir aqui, gente, ó, e vou fazer um ponto baixo. Novamente, ó, outro ponto baixo. Então, eu vou fazendo aqui ponto baixo, dando a volta em todo esse barbante para formar aqui a argola, né? Para substituir aquela argola acrílica. Então, gente, a gente vai cobrindo aqui, ó, todo o barbante, fazendo os nossos pontos baixos dessa forma. Para fazer com a argola acrílica, peguei aqui a minha argola acrílica, gente. Para fazer com a argola, ó, vocês vão segurar aqui o barbante. Vou vir aqui e vou puxar esse barbante fazendo aqui, ó, uma laçadinha. Agora, eu vou fazer ponto baixo, dando a volta aqui em toda essa argola, gente, ó.
cobrindo toda a argola com pontos baixos. Não precisa contar a quantidade de pontos baixos, gente. A quantidade de pontos que der vai dar certinho. Então, eu vou fazendo assim, ó, cobrindo toda a minha argola acrílica. Dessa forma, ó, vai ficando assim. Bom, gente, ó, fiz aqui os meus pontos baixos em volta de toda a minha argola, ficou assim. Agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz e vou prender com um ponto baixíssimo, gente, aqui, ó, pra fechar toda essa minha volta. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Isabela, posso fazer com mais correntinhas? Pode sim, gente. Vocês podem fazer aqui com 10, com 12 correntes, com 9 correntes, com a quantidade de correntinhas de sua preferência. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o meu porta-papel. Vou colocar ele assim, gente, dessa forma, ó, porque eu vou prender aqui essas correntinhas na minha base, para ela ficar do lado certinho, ó. Então, aqui o porta-papel, ele está do lado certo, e aqui a argolinha, a argola com os pontos baixos está do lado certo também. Agora, fiz as minhas 8 correntinhas. Eu vou vir aqui, gente, ó, nessa primeira argolinha aqui que a gente fez, com 2 correntinhas. Então, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Então, gente, fiz as minhas 7 correntinhas. Aqui, ó, eu fiz com 8 correntes. Esse aqui eu tô fazendo com 7. Agora, eu vou vir aqui na base, ó, da minha argola acrílica. Nesse ponto aqui, ó, no próximo ponto de base, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nessa próxima argolinha aqui que eu fiz e vou prender com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou vir aqui no próximo ponto de base, ó, e vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixíssimo, vou fazer 7 correntinhas novamente. 3, 4. 5, 6, 7 correntinhas, ó. Vou vir aqui na próxima argolinha que eu fiz com as correntinhas e vou prender com um ponto baixo. E vou fazendo dessa forma, gente, ó, até chegar aqui na última argolinha, ó. Quando chegar aqui na última argolinha, o último cordão de correntinhas a gente vai fazer com 8 pontos altos, igual a gente fez esse primeiro, ó. O primeiro com 8 pontos altos não, gente, desculpa, com 8 correntinhas. Os demais com 7 correntes. E o último cordão de correntinhas a gente vai fazer com 8 correntinhas também. Vai ficando assim. Bom, gente, então aqui agora eu fiz com 8 correntinhas, ó. É o último cordão de correntinhas que a gente tá fazendo. Vou vir aqui nessa argolinha e vou prender com um ponto baixo, ó. Vou laçar e agora eu vou cortar esse meu barbante. Então, fica dessa forma, gente. Então, fica dessa forma. Eu já cortei aqui, ó, o meu barbante. Depois, para arrematar esse barbante, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz, mostrando aqui para vocês como eu faço o arremate. Então, se você quiser que esses cordões, né, de correntinha fique maior, você vai fazer aí com mais correntinhas, ó. Fica dessa forma, gente, ó. Fica super lindo. Para fazer maior, é só fazer com mais correntinhas. Agora, eu vou fazer um cordão de correntinhas. Gente, vou fazer aqui o meu cordão de correntinhas para fazer a divisão entre um lugar e outro. Agora, ó, eu vou pegar aqui o meu barbante na cor cru. Vocês podem trabalhar com o barbante na cor rosa médio também, ou na cor de sua preferência. Vou vir aqui e vou fazer uma laçadinha. E aqui eu vou fazer o meu cordão com 80 correntinhas. Então, eu vou trabalhar aqui até ter um total de 80 correntinhas. Se você quiser fazer com mais correntinhas, pode fazer também, gente. Então, eu vou trabalhar aqui um cordão com 80 correntinhas.
Fiz aqui, gente, ó, o meu cordão com 80 correntinhas. Agora eu vou vir aqui e vou fazer um nozinho aqui na ponta do meu cordão de correntinhas, gente, ó, dessa forma. Depois eu vou cortar aqui esse barbante, vou fazer da mesma forma aqui do outro lado. Se vocês preferirem, pode colocar uma pérola também, gente, aqui na ponta, vai ficar super lindo, ó. Então, fiz aqui o meu nó. Agora, eu vou pegar o meu porta-papel. Peguei aqui, gente, ó, o meu porta-papel, ainda vou arrematar aqui esses barbantes. Ó, vou vir aqui do lado avesso, onde a gente fez a telinha. Vou contar aqui, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Essa é a carreira de número 16. Eu vou pegar aqui o meu cordão de correntinhas, ó. Eu vou contar 1, 2 intervalinhos. Ó, nesse segundo intervalo, eu vou passar aqui o meu cordão de correntinhas. Se você preferir, pode vir aqui nesse próximo intervalo também, gente, ó. No terceiro intervalinho. Conto 1, 2 e aqui no terceiro intervalo também. Então, eu vou vir aqui, ó, no segundo intervalinho. Aqui eu conto, então, aqui eu conto 1, 2 intervalinhos, ó, de ponto tela. E nesse segundo intervalo, eu passo o meu cordão de correntinhas. Então, agora ficou 15 carreiras para esse lado e 15 carreiras para esse lado. Ó, vou vir aqui do lado certo da minha peça, gente, ó. Gente, a minha peça tá aqui do lado certo. Eu vou vir aqui na base, ó, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E aqui na carreira de número 8, gente, ó, eu vou pegar esse meu cordão de correntinhas, vou vir aqui nesse espacinho do leque de 2 correntinhas, ó, e vou passar esse meu cordão. Da mesma forma, eu vou fazer com esse cordão de correntinhas, ó, na mesma carreira aqui, nesse leque, eu vou passar aqui o meu cordão de correntinhas nesse intervalo de 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer um nozinho. Então, gente, ó, fiz o meu nozinho, agora eu vou fazer um lacinho aqui para ficar bem lindo o nosso porta-papel, ó, dessa forma. Então, aqui ficou 7 carreiras, ó, para um lugar, né, para colocar o rolo de papel higiênico e 7 carreiras para o outro lugar aqui, que é um porta-papel higiênico com 2 lugares. E aqui, gente, ó, na parte da telinha fica desse jeito, ó, com um espaço aqui de colocar o rolo de papel. Então, se você preferir, se você vir que com menos carreiras vai ficar melhor, ou com mais, você pode aumentar ou diminuir a quantidade de carreiras. O importante aqui é que tenha uma quantidade que seja ímpar, né? Para cada lugar aqui, para colocar o papel higiênico, tenha a mesma quantidade. Aqui ficou com 15 carreiras, aqui também ficou com 15 carreiras. Então, gente, ó, ficou assim. Bom, gente, coloquei aqui, ó, o rolo de papel higiênico para vocês verem como fica. E olha que lindeza, gente. A parte aqui, ó, da telinha fica dessa forma. Fica bem certinho. Então, vocês podem fazer com 2, com 3 lugares esse porta-papel higiênico. Então, é isso, gente. Esse é o resultado, ó, do meu porta-papel higiênico. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. É um modelo fácil, rápido, super econômico. Vocês podem fazer aí com mais lugares também, né? Como eu expliquei aqui na videoaula. Já tem videoaula do tapete, tem a videoaula do tapete pé do vaso, tampa do vaso, caixa acoplada. E hoje eu trouxe para vocês a videoaula do porta-papel higiênico. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.